Olá, bem-vindos ao Unity Atualiza. Meu nome é Flávia, sou engenheira agrônoma e doutora em agronomia e faço parte do Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Unity Agro. O programa Unity Atualiza é uma iniciativa da Unity Agro e tem como objetivo levar aos produtores rurais e agrônomos os resultados das principais pesquisas científicas mais recentes e relevantes para a agricultura, que muitas vezes, por uma barreira do idioma ou pela dificuldade de acesso, levam muito tempo até chegarem aos envolvidos de fato na produção agrícola. O link de cada artigo vai ficar disponível na descrição do vídeo para quem tiver o interesse de acessar o material na íntegra. No módulo de hoje do Unity Atualiza, eu vou abordar o artigo que tem como uma tradução livre: níquel potencializa a resistência da soja à Phacopsora pachyrizi, que é o agente causador da ferrugem asiática da soja. Esse trabalho ele foi desenvolvido pelo Anderson Enhart e colaboradores na Universidade Federal de Viçosa, localizada no estado de Minas Gerais. Esse trabalho ele foi publicado na revista Plant Pathology no ano de 2020 e teve como objetivo avaliar o níquel como um potencializador da resposta de defesa das plantas à infecção do fungo causador da ferrugem asiática da soja. Para isso, os autores propuseram 4 tratamentos. O primeiro, controle, em que não foi feita a aplicação de níquel e as plantas não foram inoculadas com o fungo. Um segundo tratamento, em que foi feita apenas a aplicação de níquel nas plantas. O terceiro tratamento, que foi feita apenas a inoculação com o fungo nas plantas. E o quarto tratamento, que foi a combinação da aplicação de níquel e da inoculação com o fungo nas plantas. Para desenvolver esse trabalho, os autores primeiro selecionaram uma cultivar de soja suscetível à ferrugem asiática, fizeram a germinação dessas sementes e depois submeteram as plântulas a um sistema de cultivo hidropônico. Quando as plantas estavam no estágio de V4, foi feita a pulverização com sulfato de níquel. E 3 dias após essa pulverização, foi feita a inoculação das plantas com urediniósporos do fungo na face inferior, na face abaxial das folhas. E para a avaliação desse material vegetal, foi feita a coleta em várias épocas, ao primeiro, segundo, terceiro, quinto, 10º e 15º dia após a inoculação. Bom, os resultados encontrados nesse trabalho são muito interessantes. Eu vou apresentar aqui os principais resultados e vou começar pela área foliar lesionada. Então, o que foi observado? No tratamento em que não houve a aplicação de níquel, havia uma maior área foliar lesionada, enquanto que no tratamento que foi feita a aplicação de níquel, houve uma redução de 35% dessa área foliar lesionada. E em ambos esses tratamentos foi feita a inoculação com o patógeno. E os autores eles deixaram isso bem claro quando fizeram o corte nas folhas de soja. Então, nesse primeiro tratamento, o que se verifica é que, sem a aplicação de níquel, há uma maior colonização e degradação das células dos parênquimas palissático e lacunoso, enquanto que no tratamento com a aplicação de níquel é reduzida a colonização e degradação dessas células. E por que isso ocorre? Porque o níquel tem uma ação na fisiologia das plantas. Aqui foi avaliado o teor de lignina das plantas através da mensuração da quantidade do ácido tilglicólico. Nas barras vermelhas, nós observamos o tratamento em que não foi feita a aplicação de níquel e nas barras azuis, o tratamento em que foi feita a aplicação de níquel. E ambos os tratamentos foi feita a inoculação com patógeno. E a avaliação aos 15 dias após a inoculação, já é possível observar então essa diferença significativa na produção de lignina. Então, as plantas que receberam níquel aumentaram
a quantidade de lignina nos tecidos. E por que esse aumento no teor de lignina ele é importante para o mecanismo de defesa da folha, da planta? Porque ele vai aumentar a espessura da parede celular e também vai fazer o depósito de lignina ao redor das estruturas dos fungos, como por exemplo as hifas. E um outro mecanismo de defesa da planta avaliado nesse trabalho foi o teor de beta-1,3 glucanase, que é uma enzima. Então, olha só, a gente consegue observar nesse gráfico que, a partir da avaliação realizada aos 5 dias após a inoculação, há um aumento significativo no teor dessa enzima no tratamento em que foi feita a aplicação de níquel, comparado ao tratamento que não foi feita a aplicação de níquel. E aonde que essa enzima ela atua? Aqui a gente tem uma imagem da estrutura da parede celular do fungo, que é composta basicamente de beta-1,3 glucana, beta-1,6 glucana e quitina. Aquela enzima beta-1,3 glucanase, ela faz a hidrólise dessa substância, beta-1,3 glucana, e isso vai inibir o desenvolvimento do fungo. E além disso, os autores conseguiram comprovar o níquel na expressão dos genes de defesa das plantas, a ação do níquel nesses genes de defesa. Então aqui eu trouxe alguns genes de defesa avaliados no trabalho, que é a fenilalanina amoniliase e a xantona isomerase, que participam da rota de biossíntese de metabólitos secundários que vão auxiliar a planta na defesa, e a quitinase, que vai atuar então na hidrólise da quitina, que é o outro componente da parede celular do fungo. Então aqui a gente tem essa coloração. Quanto mais azul, significa uma menor expressão dos genes, e quanto mais vermelho, uma maior expressão dos genes de defesa. E aqui embaixo nós temos as épocas de avaliação: 1, 2, 3, 5 e 10 dias após a inoculação. Esse primeiro tratamento é o controle, em que não foi feita a aplicação de níquel e as plantas não foram inoculadas com o fungo. Então, o que a gente observa é uma baixa expressão dos genes de defesa. Quando a planta ela é inoculada com o fungo, a gente já começa a ver uma maior intensidade do vermelho, porque está aumentando a expressão dos genes de defesa. E no tratamento que a planta recebeu o níquel e foi inoculada com o fungo, a intensidade do vermelho ele aumenta ainda mais, porque ocorreu um incremento na expressão desses genes de defesa, mostrando o efeito do níquel na ativação, na expressão desses genes de defesa e contribuindo para o mecanismo de defesa das plantas. E por fim, os autores concluem que o níquel teve um efeito benéfico na potencialização das respostas de defesa das plantas contra a infecção do fungo causador da ferrugem asiática da soja. Por quê? Porque ele estimulou a expressão dos genes de defesa, aumentou a atividade da beta-1,3 glucanase, e tudo isso associado ao aumento da produção de lignina. Esse artigo foi escolhido para esse módulo pois ele traz uma nova ferramenta para aliarmos ao manejo da ferrugem asiática da soja, que em diversas regiões é a principal doença da cultura e que tem tido seu controle dificultado pelo aumento da resistência do patógeno aos fungicidas. Deixe aqui nos comentários se você já teve uma experiência prática com o níquel ou se ficou com alguma dúvida. Nos vemos no próximo Unity Atualiza. Tchau, tchau!